É um prazer enorme encontrar você novamente aqui na TV Unifev, canal 53 digital e também no canal 55, canal analógico. Esse é o programa Empreender Tecnologias que começa agora, trazendo para você muitas informações e levando você às fronteiras do conhecimento. Hoje nós vamos tratar sobre normas, a NR10, que são as normas de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Eu estou recebendo aqui no Labinho, Laboratório de Comunicação da Unifev, o professor, engenheiro eletricista formado pela Unesp, Campos Gília Solteira, fazendo doutorado lá e fez o mestrado na área de automação, o Antônio Carlos de Carvalho. Ele fez também MBA pela Fundação Getúlio Vargas, MBA pela Universidade de Ohio. Fez especialização em administração pública aqui na Unifev, pedagogia, engenheiro de segurança e tem especialização também em física quântica, coordenador de manutenção da unidade descentralizada de Votuporanga e professor da Unifev, como eu disse no começo. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, primeira vez, uma grande satisfação recebê-lo aqui no programa. É um prazer estar aqui para contribuir com a sociedade, um tema muito importante que é a parte de segurança. Eu acho que a gente pode começar conversando, né? O que significa essa NR10? A NR10 é uma norma que foi instituída pelo governo federal em 1978, que traz a segurança do trabalhador, como deve proceder numa atividade com eletricidade, direta ou indiretamente atuando. Só para ter assim, uma informação, não precisa ser exata, mas são muitos os acidentes que ocorrem com pessoas que manipulam, manejam a eletricidade? Hoje um índice muito alto pelas sequelas que vem acontecer com o acidentado. Normalmente uma pessoa que vem sofrer um acidente com eletricidade, ele não tem uma sobrevida, fatalmente vai vir a óbito. Então a tendência é que esses acidentes terminem na morte do acidentado. Na morte ou numa sequela que ele não volte mais ao mercado de trabalho. Ao mercado de trabalho, ok. Bom, voltando na norma. Ao que se refere a norma regulamentadora? A norma, ela estabelece as diretrizes de como a empresa, pode sendo contratada ou uma terceirizada, deve trabalhar com segurança, visando a segurança do trabalhador no período que ele está na sua atividade. Tá, e aí, por exemplo, envolve não só os procedimentos, mas envolve também os equipamentos de segurança, envolve tudo isso. Tá, a NR10, ela engloba 17 itens que visa a segurança. Desde a vestimenta, que é uma norma específica que nós temos, que é o EPI, também como a responsabilidade criminal e civil de quem está trabalhando e quem ordenou essas pessoas ao trabalho. Ah, ok. Então é bem amplo, né? Não diz respeito só ao procedimento do trabalhador, mas também toda a estrutura de suporte e acompanhamento do trabalho dele que está no entorno. Isso. É uma norma bem ampla, porque qualquer serviço com eletricidade dentro de uma residência ou numa indústria, o profissional, ele tem que saber esses 17 itens. E todos os itens têm um procedimento para ser executado, desde quando um equipamento está desligado ou o equipamento ligado. Então ele tem todo um treinamento de qualquer atividade que vai ser feito e ele tem que ter um trabalho de treinamento para fazer a atividade. Tá. Nenhum trabalhador que vai trabalhar numa área com eletricidade, ele não passa por treinamento. E a NR10 passa todas as etapas com a sua responsabilidade civil e criminal, desde o funcionário que está trabalhando, como seu ajudante, como o dono da empresa e terceiros envolvidos. Antes da gente falar mais sobre a responsabilidade, existe diferença, por exemplo, entre o trabalhador que mexe, vamos dizer assim, nos circuitos domésticos, com alta tensão, ou no caso residencial é baixa tensão, né? Mas no caso industrial já em geral é alta tensão. Existe muita diferença aí, que os riscos são maiores num lugar do que em outro? Não, a norma comenta que nós dividimos alta tensão e baixa tensão em dois níveis.
Tá. A 220 volts acima já é considerado alta tensão. Ah, ok. Então, numa residência que tenha ali um chuveiro 220, é considerado alta tensão, pela norma. Então, e a norma especifica bem claro que quando você vai trabalhar numa residência, numa indústria, o equipamento tem que estar desligado. E tem vários procedimentos para ser feito com o equipamento desligado. A norma especifica isso. Quando eu vou trabalhar na área da indústria, e eu tenho que também vou trabalhar com o equipamento desligado, eu tenho um procedimento que é feito e é seguido. Se esse equipamento eu não posso desligar por algum motivo, eu tenho que ter um treinamento específico para aquele profissional para fazer aquela atividade. Então, qualquer atividade que vai mexer trabalhar com eletricidade, o profissional tem que ter passado por um treinamento. Nós chamamos de procedimento. Claro. Tá? É uma cartilha que tem que ser feito e seguido à risca para não acontecer acidente. Então, qualquer atividade que ele vai executar, ele tenha já um plano de trabalho para aquela atividade. Então, qualquer atividade que eu trabalho, eu já tenho um planejamento daquela atividade. Ah, ok. Quer dizer, antes de começar a mexer, fazer reparos, a pessoa já faz um mapeamento de como vai ser, o que vai fazer, onde pode, não pode mexer, tudo. Isso. A norma, ela especifica bem claro isso. Se eu vou fazer uma atividade, onde eu tenho que fazer uma análise de risco, nós chamamos de análise de risco, Sim. é para verificar qual o risco que acontece, e aí eu faço uma planilha dos riscos, as causas e o que eu devo fazer para proteger contra esses acidentes. Então eu faço essa análise antes, na etapa de planejamento da atividade, junto com o engenheiro ou o técnico, aí eu levo para o campo com as pessoas e lá eu vou discutir esses riscos com todo mundo antes de iniciar o serviço, vou passar todas as consequências que pode acontecer e é um documento que todo mundo assina que está ciente dessa atividade. Sem esse documento não começa nenhuma atividade que a NR10... Perfeito. Agora, uma curiosidade, os acidentes são mais domésticos ou industriais, ou empresariais? Não, os empresariais, ele tem mais repercussão porque são fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, quando tem acidente. E o residencial nós não temos muitas informações, né? Não é muito registrado esse acidente. Claro. Mas talvez o fato de não ter a norma, não seguir a norma nas residências, deve acontecer muitos pequenos acidentes. Nós verificamos que as pessoas que contratam esses profissionais que não tem o treinamento, não tem o curso específico para aquela atividade, eles correm um sério risco, porque se essa pessoa sofrer um acidente na sua casa e vir ter alguma sequela, você que contratou vai ser responsável por esse funcionário, esse contratado, com toda a responsabilidade civil e criminal. Então isso é importante o telespectador saber, né, quando for contratar alguém, cuidado, né, porque a responsabilidade é sua. Vamos falar de responsabilidade? Como é que essas responsabilidades são aplicadas? Você falou sobre o contratante, sobre o executor, o ajudante, né, mas como isso é fiscalizado e observado? Então, normalmente, todas as empresas que trabalham na área de energia, ela tem que, qualquer profissional que entre na empresa, ela tem que fazer o curso NR10, que é a norma de segurança. E ela é dividida em duas áreas. A básica, que são 40 horas de treinamento, com uma empresa contratada, credenciada. Depois dessas 40 horas, ele faz outro treinamento que nós chamamos de NR10 complementar, que trabalha com eletricidade, a gente tem um sistema de potência, que mais 40 horas. Depois desse período, ele está apto para adentrar na área para fazer atividade. Não quer dizer que ele vai executar atividade, porque essa é uma parte de etapas que a parte de segurança exige. Ele faz o treinamento, aí depois, se ele vai fazer uma atividade, ele tem que fazer o treinamento para aquela atividade que ele está sendo contratado. Então, ele faz uma outra etapa para fazer aquele serviço. Então, ele não começa a fazer uma atividade sem ter o treinamento do que ele vai executar no dia a dia. Ok. E o que são as medidas de controle? Medidas de controle são as etapas, dando um exemplo claro, a pessoa vai trocar uma lâmpada. Uhum. Qual que é a medida de controle? É a altura, se o equipamento que ele vai utilizar está adequado, se o piso onde que ele vai trabalhar é um piso escorregadio, se tem área de movimento. Então, toda essa área de controle na atividade eu tenho que fazer no planejamento, porque a gente trabalha com vidas e pessoas também. Porque normalmente quando acontece um acidente,
eu sempre falo, a pessoa tomar uma descarga de 25, 30 miliamperes, é um valor muito pequeno, essa pessoa vir sofrer uma parada cardiorrespiratória. Puxa. E nós sabemos que quando a pessoa toma uma parada cardiorrespiratória, o índice de sobrevivência é muito pequeno nessas pessoas. Ainda mais quando são acidentes com eletricidade. Com Perfeito. Bom, e as medidas de proteção coletiva? O que são essas medidas? Quando nós fazemos o planejamento e eu vou trabalhar numa área, eu tenho que ter quais equipamentos que eu vou utilizar adequadamente para fazer aquela atividade. Um exemplo de coletivo é uma escada, é uma área de sinalização, é uma cesta aérea. São os equipamentos que várias pessoas podem utilizar para fazer aquela atividade. Perfeito. E as medidas de proteção individual? Individual, a norma especifica que todo trabalhador, para fazer uma atividade, ela tem que ter EPI, que é Equipamento de Proteção Individual. São as vestimentas. Hoje, com um técnico para trabalhar numa área enejada, não pode ser uma roupa comum, tá? É uma roupa própria, que é específica para trabalhar na área, e ele tem que estar com a calça, com a camisa, uma touca na cabeça, tá? E ele tem que ficar fechado, né? Não pode ter botão aberto, a camisa tem que estar por dentro da calça, então ele tem que estar com óculos de segurança. Quem usa óculos de grau, a empresa é obrigada a fornecer um óculos de grau específico para ele adentrar na área. Se ele trabalhar na área ao ar livre, que tem um sol, tem que ter um sol escuro, com grau, com as normas de segurança. Se tiver um lugar que tem barulho, ele tem que ter o tapa-ouvido para não ter barulho. Claro. Luvas adequadas, cada atividade tem um tipo de luva, então ele tem várias luvas para trabalhar em cada atividade. O capacete de segurança. Então, todo esse aparato ele tem que ter e é obrigação da empresa fornecer sem custo algum para o trabalhador. Muito bom. Eu peço licença para fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua. Você de casa aguarda um instante. Nós voltaremos daqui a pouquinho para falar sobre segurança em projetos, falar também de segurança em instalações elétricas desenergizadas e outros temas que a gente está aprendendo junto aqui com o nosso amigo Antônio Carlos de Carvalho, engenheiro eletricista. Voltamos já.